e ao ILP, que é o Instituto Paulista do Legislativo. Aqui o espaço é para fazer essa soma, é para a gente conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo, é para colocar a sociedade no debate, é para vocês virem, de fato, para a Assembleia Legislativa. Esse espaço é nosso, meu, de vocês, é nosso. Então, usem, voltem sempre, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas aqui. Brevemente, porque a gente vai fazer uma sessão de cinema aqui, o que eu tenho a dizer para vocês é muito importante e totalmente necessário que a gente faça a discussão que a gente vai fazer. Eu acho que... Bom, aí, de todo modo, eu quero passar a palavra para a Larissa e para a Jéssica, explicar um pouquinho do que vocês vão presenciar aqui. E o ILP e a Assembleia Legislativa estão à disposição de vocês. Quem tem curiosidade para saber de mais cursos, entra lá no site da Assembleia, entra no link do ILP, os cursos são abertos, são gratuitos, e aí vocês vão encontrar plataformas de todos os tipos, aquilo que interessar, aquilo que vocês encontrarem como um sinônimo do que vocês querem saber, do que vocês querem aprender, usem, venham e sejam, mais uma vez, bem-vindos ao Instituto. Bom, oi, eu sou a Larissa, sou do Instituto Update. Estou muito feliz de ver bastante gente aqui. E a visita guiada foi legal, vocês gostaram? Viram lá na plenária, tudo? Massa. Bom, aqui agora a gente vai ter a exibição de 4 episódios da série Política Modo de Fazer, que já vai falar um pouquinho, dar um resumão aqui. Mas a gente do Instituto Update está muito feliz de poder realizar essas atividades, esse dia inteiro de atividades aqui sobre emergência política periferias. A gente está realizando junto com a FES Brasil, que também está apoiando, e uma super parceira nossa nessa ação. E agradecer mais uma vez o ILP, que abriu as portas e também fez ser possível, né, tudo isso, porque o ILP é esse intermediário que ajuda a gente a estar aqui, faz vários cursos, várias atividades para aproximar a cidadania da política institucional, né? Então, agora eu vou chamar a Jéssica Cerqueira, nossa pesquisadora, e vai falar um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Obrigada, gente. Oi, gente. Boa tarde. Estão bem? Foi legal a visita? Tá. Então tá. Gente, acho que a maioria do pessoal me conhece, né? O pessoal do Chico, o pessoal da MF Vereador Antônio Sampaio. Alguns me conhecem lá da apresentação, quem esteve lá, né? Então, né? O que a gente vai fazer aqui hoje? Lembram daquela pesquisa, por exemplo, quem o ano passado foi na Galeria Olido? Quem foi na Galeria Olido ano passado? Vocês foram, né? Legal. Aquela pesquisa lá que a gente apresentou e a galera que foi apresentado lá em Santana, aquela pesquisa que a gente apresentou, o que a gente vai apresentar hoje é todos os episódios daquela série que foi produzida, né? Quando a gente fez o lançamento da pesquisa, a série ainda não estava pronta, né? Foi lançada, acho que um mês depois. Então, a gente vai ver a série que foi produzida depois, que foi lançada em setembro do ano passado, na Globo News. São 4 episódios, que vai mostrar 9 iniciativas que foi pesquisado ao longo do processo. Então, são os personagens, tudo aquilo que a gente falou, mostrou, são as pessoas reais que fazem aquilo de fato. Então, essa série vai mostrar um pouquinho disso. E, só para um resumão bem rápido assim, da pesquisa, a gente fez de março a agosto, né, que foi o lançamento da pesquisa. Entrevistamos mais de 130 pessoas, coletivos, movimentos sociais que atuam nas periferias em 5 cidades brasileiras, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília. A gente tem mais de 7.000 minutos de áudio gravado, produzido, de conversas que foram feitas, essas entrevistas todas. E aí a gente depois fez uma sobreposição, né, com a Constituição Brasileira, de 88, e construímos o que a gente está chamando de Laboratório de Direitos Constitucionais, que são 5 laboratórios: direito à existência, direito à memória, educação e cultura, direito à economia e o bem-estar,
Tem gente aqui, desculpem, gente. Bem-estar, direito à participação política e direito ao poder. São esses 5 laboratórios, né, que são esses direitos constitucionais, pautando o artigo 5º da Constituição, né, que predispõe direitos básicos, né, da nossa existência e participação. Então, a gente passa por tudo isso e chega nos 9 pontos de reflexão, que é um pouco do que tudo isso que a gente conversou, o que precisa ser feito para que, de fato, a gente tenha uma política mais inclusiva, que a participação de todos e todas realmente seja efetiva. E todos e todas, eu estou falando de todos e todas mesmo, né? Tipo, periferias, negros, mulheres, indígenas, enfim. Todos e todas que não estão na política, de fato, sendo representadas, né? E se colocando quanto sujeitos políticos, quanto fazedores, que, sim, podem construir políticas, né, e não apenas serem receptores delas. Então, é um pouco dessa ideia. E é isso, boa sessão. Só um detalhe, no meio dos episódios vai ter uma hora que vai ficar meio preto, que é o comercial, que a gente não tem aqui, mas seria um comercial da TV, tá? Só vocês acharem que não acabou. É um pouco disso. Beleza? Obrigada, gente. Boa sessão. Deixa ali. Cobertura Avenida Brasil. Cena 8, take 3. O fazer político nas periferias está trazendo soluções para os desafios que há centenas de anos enfrentamos no Brasil. Falar de periferia é olhar para onde eu vivo e entender quais são os problemas que estão ali colocados e como eu lido com eles cotidianamente. É sobre mim também. Então essa é a história. Falar sobre iniciativas de inovação política é contar a minha história também. Para fazer esta série de programas, foram mapeadas mais de 100 iniciativas que estão ajudando a construir um país mais justo. A gente não acredita que a gente ensina empreendedorismo para as pessoas dentro da favela, sabe? A gente acredita que a gente leva para eles ferramentas, conhecimentos diferenciados e afins para poder realmente lapidar e ajudar eles a alcançar o maior potencial que eles possam. São histórias de inovação política. Dá para todo mundo produzir junto, cada um no seu lugar, e respeitando os modos de vida, o modo de fazer e todas as diferenças que, no fim das contas, enriquece todo um cenário. Um projeto de comunicação comunitária que age sobre a narrativa sobre um território, ela é política. Como essas práticas estão ajudando a diminuir as desigualdades a partir dos próprios territórios? Quando as quebradas, favelas, periferias e aglomerados se movimentam politicamente, o Brasil inteiro se movimenta, as estruturas se movem, e isso torna o país mais vivo e rico politicamente. Essa série é um convite para conhecer um outro Brasil, mais vivo, inventivo e potente. As periferias.
Eu nasci aqui na Ceilândia, cresci aqui, eu fiz psicologia e assim que eu me formei, eu vim pra cá trabalhar com terapia comunitária. Na verdade, eu sempre fiz trabalho voluntário, eu sempre vi essa necessidade de ter mais espaços de fala, principalmente no contexto periférico. Foi mais por isso mesmo que eu resolvi fazer psicologia. Eu acho que essa questão da identidade do jovem é uma coisa que pega muito. Então, a gente trabalha muito a questão de identidade, da pessoa se encontrar, se afirmar, mas aqui é uma utopia, vamos dizer. Quando ele sai da praça, já vem racismo, preconceito, e acaba que a gente tem que sempre estar trabalhando essas coisas com o jovem para não deixar eles se levarem para esse sistema, né? O Jovem de Expressão ele surgiu a partir de uma pesquisa em 2007. Foi uma pesquisa que falava sobre a questão de vulnerabilidade social entre os jovens, né, de 18 a 29 anos. E aí, a partir dessa pesquisa, demonstrou que o índice de violência no DF era grande, principalmente aqui na Ceilândia. A gente faz 3 por ciclo. Se as pessoas no próximo ciclo se matricularem em um novo curso, então, novamente, elas vão fazer a terapia, porque a terapia ela já está dentro das oficinas. Então, independente se você fizer oficina de fotografia, de DJ, de dança, de audiovisual, de grafite ou teatro, ainda vai estar fazendo a terapia, porque ela sempre ocorre dentro das oficinas. Aí, durante a tarde tem as oficinas e à noite a gente tem um pré-vestibular comunitário. O Fala Jovem é uma metodologia que, dentro da terapia comunitária integrativa, ela facilita a autonomia das pessoas dentro da comunidade. Ele vem justamente para trazer esse engajamento da juventude, para trazer esses espaços de fala e escuta acolhedora, que geralmente nós não temos esses espaços de fala e escuta de forma tão acolhedora dentro da periferia. Alguém tem alguma coisa para comemorar que aconteceu essa semana? Por exemplo, terminei com o namorado. Ei! Comecei a namorar. Ei, também, né? Que tudo depende do ponto de vista. Além do Jovem de Expressão, a gente tem o Festival Elemento em Movimento, que a gente vem com a temática de questão de ocupação de espaço público, trazendo essa temática da periferia ser o centro, porque a periferia também pode produzir grandes festivais. E aí esse festival é todo produzido pelos próprios jovens do projeto. E aí a gente trabalha isso, essa questão de se a gente pode ir até o centro, porque o centro não pode descer para a Ceilândia. Vocês chegaram na hora boa, que é a parte da dinâmica. O meu primeiro contato com o Jovem de Expressão em si, no geral, foi num evento que eles fizeram aqui. Que com o passar do tempo, eu comecei a ver que o Jovem de Expressão ele não era só mais assim, como que eu posso te dizer, um local para festa, saca? Eu comecei a ver que o Jovem de Expressão ele tinha cursos, que o Jovem de Expressão tinha o Fala Jovem, que o Jovem de Expressão tinha, inúmeros, assim, projetos, saca? Todo mundo que hoje está na frente, ministrando alguma coisa, ou frente de algum projeto, são ex-alunos, que de alguma forma eles fizeram o curso, foram se qualificar fora, e aí a gente traz eles de volta para o projeto. Esse espaço é um espaço de fala e escuta de vocês, feito para vocês. E aí aqui vocês podem falar do que vocês quiserem. Eu queria compartilhar que a minha família está passando por um momento muito feliz, que a gente está esperando o primeiro neto da minha mãe. Nas rodas, como é um espaço de autonomia e é aberto, as pessoas podem falar, a gente deixa as pessoas livres. Algumas conseguem falar na primeira roda de conversa, por exemplo. Outras, só pela escuta, vão percebendo quanto a roda é acolhedora e depois elas mesmas se sentem à vontade para fazer isso. A gente não força nada, não tem uma dinâmica inicial para deixarem as pessoas
que são muito tímidas, mais soltas. A gente deixa as pessoas fluírem no tempo delas mesmo. A gente fala justamente para que esses problemas não sejam somatizados no nosso corpo. A psicologia social ela trabalha justamente esses contextos sociais. Ela tenta ver esse outro lado. Ela vê o indivíduo não somente como uma parte individual, mas como todo um contexto. Ela estuda o contexto e o porquê dessas relações estarem tão diretamente ligadas à saúde individual e coletiva do sujeito. Essa é minha mão direita. Aquele jovem que até outrora era um jovem bom, a visão da sociedade, ele virou a cabeça, mano, e ele agora tá saindo por aí, curtindo festa, vendendo droga, fazendo e desfazendo no mundo. Mas nego só quer saber o porquê que isso tá aqui agora. Não quer entender a raiz do problema, entendeu? E esse tipo de atividade, ele trabalha na raiz do problema. Porque a partir do momento que eu pergunto pra você, o que tá te afligindo, mano? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa que você quer conversar comigo? Qualquer coisa, aleatória. Pode conversar o que você quiser. A partir desse momento, mano, eu primeiro faço você se sentir uma pessoa importante. E segundo, eu faço você entender que tem pessoas que querem te escutar. Saca? Que os seus problemas não são, tipo assim, coisa besta que se fala, né? Que os seus problemas não são algo desnecessário. Que sim, eles são problemas e que sim, eles precisam ser resolvidos de alguma forma. E que não, você sozinho não vai conseguir. Quando a boca cala, os órgãos falam. A gente somatiza doenças no corpo quando a boca cala. Mas quando ela fala, os órgãos saram. Então a gente se cura. Ninguém de ninguém! Oi, amor. Quem foi que sobrou? Não é muito comum o jovem fazer terapia ou gostar de fazer terapia. Porque a gente escutava muito antes que, mas terapia é coisa pra doido. Eu não sou doido. Que é esse estigma que a terapia tem. E com o passar das rodas, a gente foi vendo que não tinha essa evasão. As pessoas gostavam de fazer a terapia, de vir falar sobre os seus sentimentos. E a gente percebeu que falar sobre os sentimentos criou um vínculo com a turma. Eu tinha aquela vontade de ajudar aqueles jovens, de saber o que falar, o que fazer, como auxiliar esses jovens. E eu pensei, poxa, então eu vou fazer psicologia, porque aí eu vou conseguir auxiliar esses jovens. Quando deu no ano de 2016, eu passei por uma fase muito conturbada. O Fala Jovem, é a primeira vez que eu tô, mas o Fala Jovem, no primeiro dia, já me proporcionou uma experiência muito bacana. Que eu pude falar sobre um problema que me afligia bastante, sobre as questões de padrões de beleza. Que eu não me considero uma pessoa que entra nesses padrões. E a partir do momento em que você se abre, quando você fala sobre algo que te incomoda, isso te liberta de uma forma muito bacana, porque você pensa assim, poxa, aqui é o meu espaço, aqui eu posso falar. Aí no final ela fez aquela temática que ela faz de todo mundo dar um abraço. E eu achei isso, mano, show. Esse daqui a gente fala que é o balanço da vida, porque a vida tá sempre em movimento. A vida tá aí, tá andando, tem altos e baixos. Tem gente que balança mais forte, tem gente que balança mais fraco. Porque nesse dia eu tava precisando de um abraço, saca? E tipo assim, no dia que eu tava precisando só de um abraço, eu recebi quase 30 abraços, saca? E isso, mano, me fez tão bem, velho, que eu falei, caraca, mano, eu não sei como é que nego acha essa parada de Fala Jovem um bagulho paia, mano. Porque, tipo assim, tu vem pra cá, ninguém é obrigado a te escutar. Mas o nego te escuta os teus problemas, tenta te ajudar com uma solução pra resolver o teu problema. E ainda, mano, além disso, quando tu sai lá fora, o que foi dito aqui não é exposto pra outras pessoas. Pra gente é muito valoroso o que a gente faz aqui, quando a gente recebe esse feedback dos alunos, quando eles percebem essa importância da fala, como falar pode ser terapêutico.
a gente vê em filmes americanos, por exemplo. Você vê em filmes adolescentes que sempre tem aquela roda de terapia, que a pessoa vai uma vez na semana. Só que, pelo menos, eu particularmente, foi a primeira vez que eu vi uma terapia comunitária. Ainda mais na nossa cidade, da cidade de Ceilândia. Tipo, aqui é conhecido como se fosse mais um lugar periférico. Então, eu acho que é inovador ter um projeto desse aqui. Na sexta-feira começou tudo, a rua tá congestionada. Hoje eu não posso perder o segundo. Antes de eu entrar no Jovem de Expressão, eu tinha uma ideia muito rasa de política, ainda mais política voltada para mim. Então, eu ainda não me reconhecia como mulher, como negra, como periférica. Então, eu não pensava nas políticas voltadas para mim mesma, para o meu grupo, para os meus. Tanto que eu falo que, engraçado, eu nasci mulher, eu nasci periférica e eu nasci negra. Porém, com 20 anos, que eu realmente me descobri mulher, periférica e negra, que foi quando eu comecei a ter esse conhecimento sobre como as políticas me afetam enquanto mulher, como as políticas me afetam enquanto negra, como as políticas me afetam enquanto periférica e como eu consigo fazer com que essas políticas me afetem positivamente e não só negativamente. Maré é um polo na cidade de organizações de sociedade civil, é um polo de produção de conhecimento, de ativismo, de produção artística. Então a gente entende hoje a Maré enquanto referência no Rio de Janeiro mesmo, assim. Além, claro, a gente está há 6 anos na Maré todos os dias, assim, né? O Data Lab tem pessoas de vários lugares da cidade. A gente criou uma relação de afeto com o lugar também, né? Importante pra gente estar aqui, pensar esse lugar com carinho. Então a gente tem esse lugar de afeto, muito da nossa história, muito do que a gente aprendeu a trabalhar veio daqui, mas é porque eu falo que todos os caminhos levam à Maré, assim, né? A gente é um laboratório de narrativas guiadas por dados. O Data Lab trabalha com 3 frentes específicas. Uma delas é produção de conteúdo, a segunda delas é geração cidadã de dados e a terceira delas é formação. O próprio conceito de democracia está sempre em debate. A democracia, eu costumo dizer que ela é uma utopia. O debate maior que a gente tinha e a angústia que a gente tinha maior, e que talvez ela não tenha cessado ainda, era como a gente dava conta de ser uma organização jovem, autônoma, que foi formada. A nossa escola é um pouco essa das grandes organizações, das grandes ONGs, que nasceram nos anos 90, começo dos anos 2000 no Brasil, na época ainda onde a democracia estava, enfim, dando sinais de que a gente podia avançar no sentido do trabalho da sociedade civil e tudo mais. Mas a gente é também de uma geração de empreendedores, onde esse discurso do empreendedorismo bateu muito forte na nossa geração. Justamente por esse poder que os dados têm, né, de certificar as coisas, né, que tem um poder de argumentativo e desse lugar de especialista muito forte, então a gente também quer falar daí. Só que a gente também não quer falar daí a partir do lugar tradicional, sabe?
A gente quer também entender que a gente precisa dessas ferramentas de trabalho com dado para a gente questionar, na verdade, como esses dados são produzidos, quem eles estão representando, sobre o que eles estão falando. Então, às vezes, a gente parte de uma mesma base de dados, mas a gente constrói uma narrativa completamente diferente. Como uma recém-vestibulanda, né, eu quis saber quantos alunos, né, qual era o desempenho desses alunos que tinham feito o Enem, sendo moradores da Maré. O dataset, né, do INEP, que eles disponibilizam, que está tudo aberto na internet, eu peguei esse dataset do Enem de 2014, organizei tudo, peguei as notas de cada competência, separei por escolas, né, e fui fazendo essa média, essa análise. E a partir da média desses desempenhos, eu comparei com a média do desempenho dos alunos da Maré. Foi aí que eu descobri que o percentual, né, da média era bem maior do que a do Brasil e da região sudeste, que na verdade foi bem surpreendente para mim. A média geral dos inscritos nos exames em ciências humanas, né, foi de 546. Já os 10 escolas